Além da dor da perda, parentes de uma falecida foram obrigados a lidar com a divulgação de fotos do corpo dela sendo preparado para o velório. O empregado de uma funerária compartilhou as fotos em grupos de WhatsApp. A família então acionou a justiça e a empresa foi condenada em primeira instância. O caso chegou ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aumentou o valor da indenização. Faz parte do dia a dia de quase todo mundo e está presente em todos os lugares, mas há limite para tudo. E a selfie, quando envolve a imagem de outras pessoas, pode trazer danos e o Código de Processo Civil traz responsabilização para esse tipo de situação. No caso julgado pelo Tribunal de Justiça, a imagem do corpo sendo preparado para o velório foi compartilhada por WhatsApp. O empregado da empresa realizou um selfie, onde ao fundo estava o corpo desnudado, com uma expressão também muito infeliz, que dizia: se vocês acham que a vida está dura para vocês, imagina para mim. Diante disso, os 4 filhos da falecida ingressaram com a ação contra a funerária. A Constituição e o próprio Código Civil preservam, põem à salva a questão do direito de imagem. Relator do apelo no Tribunal de Justiça, o desembargador explicou por que é a empresa quem paga a indenização. Estabelece uma relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Né? Então a relação que existe é entre aqueles que contrataram, que são os familiares, e a empresa. Né? E o empregado que fez isso é um mero preposto. Houve a sentença de procedência na comarca de origem, e recursos de ambas as partes, os familiares, né, autores da ação, que postulavam a elevação do valor de R$7 mil que foi fixado. E foi acolhido no sentido de estabelecer um valor mais alto. No caso aqui, a Câmara chegou à compreensão de que 12 mil era um valor mais ajustado para a composição desse dano moral. E sobre direito de imagem, até onde vai a nossa liberdade para sair por aí tirando foto de tudo, vamos conversar com a advogada criminal Marília Brambila. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Oi, Brambila, boa tarde. Olá, Rafaela. Como que o ordenamento jurídico brasileiro trabalha essa questão? Olá. É uma questão muito interessante de ser debatida, discutida, porque a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5 e 10, ela vai falar especialmente da proteção dessa imagem, da proteção da intimidade. Então, nós temos, desde a Constituição de 88, essa perspectiva de que é um direito fundamental que deve ser protegido acima de qualquer outro tipo de conduta a ser praticada por essas pessoas que, ao meu sentir, de forma muito irresponsável, vêm fazendo esse tipo de atitude. Agora, Brambila, tivemos agora recentemente, na última semana, a aprovação de uma lei muito importante no que se refere à divulgação de vídeos, né, no caso de cunho sexual de mulheres, né, homens também, que foi a lei da importunação sexual, no que versa especificamente em relação a envio de mensagens. Fala pra gente. Pois é muito interessante, é mais uma conquista em prol do direito das mulheres. A Lei 13.718, agora que foi sancionada pelo presidente em exercício Dias Toffoli, traz uma tipificação para aquilo que a gente chama de cybervingança. Aquilo que a gente tinha que enquadrar na injúria, na difamação, tinha que fazer o jeitinho para dizer qual era o crime. E agora não, nós temos aí a perspectiva nessa lei que incluiu o artigo 218C, inclusive sendo um crime de médio potencial ofensivo, uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, e para tentar evitar esse tipo de conduta. Por quê? Porque essa pessoa que tem a sua intimidade exposta... Até por meio do selfie também, que é a nossa pauta aqui. Também, né? que tem sua intimidade exposta, efetivamente as consequências psicológicas para aquela pessoa são muito graves. Nós temos conhecimento, inclusive no Brasil, de suicídios, né? Selfie virou febre, né? Todo mundo tira o tempo inteiro. Mas durante a profissão tem que ter esse cuidado. Algumas profissões são proibidas, isso deveria ser estendido para outras profissões? Como a senhora enxerga esse ponto? Galton, isso é interessante, porque o Conselho Federal de Medicina já se manifestou expressamente dizendo que é vedado qualquer tipo de divulgação vinculando a imagem do paciente, seja selfie, sejam imagens de exposição de tratamento, violando a intimidade daquele paciente e violando até mesmo as regras éticas
profissionais e o sigilo que tem que ser mantido entre médico e paciente. Isso também acontece nas outras profissões de saúde, como a odontologia, né? Nós temos códigos de ética muito rigorosos e até mesmo o advogado criminal. Imagina, eu vou fazer uma selfie com o meu cliente criminal expondo a intimidade que ele responda a um processo criminal, não tem coerência. Isso deveria, por exemplo, ser estendido para outras categorias também, né? Sim, já são. Por exemplo, eu, advogada, fazer isso, estaria completamente desarrazoada e sofreria punição ético-disciplinar, com certeza, com bastante rigor. Agora, quem compartilha uma fotografia dessa, como vimos na reportagem agora, é um caso... não tem nem palavras para classificar, né? Dramático para a família também. Quem compartilha também é penalizado? Sim, Rafaela. Esse rapaz, além da indenização que versou a empresa, ele cometeu o crime contra o respeito aos mortos, que é o crime de vilipêndio a cadáver, previsto no artigo 212 do Código, também um crime de médio potencial ofensivo. E quem compartilha essas imagens incorre no mesmo crime. Né? Então, a gente tem que ter muita cautela, principalmente as redes sociais já têm esse controle de denúncias em relação a esse tipo de publicidade. Ok, Marília Bambrila, mais uma vez obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço.